Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias que o Céu Escreveu. Eu sou Stanis e nós estamos aqui mais uma vez para anunciar os feitos do Senhor e fazer o seu santo nome conhecido em toda a terra. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita em milagres? Você não precisa responder agora, basta você ficar aí até o final desse episódio. E eu tenho certeza que qualquer que tenha sido a sua resposta, ela pode mudar. Prepare o seu coração para a história que você vai ouvir aqui. Ela pode reacender a tua fé e mudar até mesmo o curso da tua história. Tá preparada? Então vem conosco. A nossa convidada hoje é uma convidada muito especial. Nós vamos falar de um tempo de cura, onde a medicina teve um diagnóstico que desacreditado, mas o Senhor mudou a história da minha querida amiga e pastora Isani. Seja bem-vinda, Isani. Olá, Stanis, que coisa boa estar aqui. Muito obrigada. Obrigada por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para poder compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida e é um privilégio poder estar aqui com você hoje. Glória a Deus pela sua vida. Você não sabe como eu estava ansiosa, né, por esse tempo, porque eu sei, Isani, que Deus usou a tua vida e tem usado a tua vida para atrair muitos a Ele, né? E eu espero que esse testemunho, né, o milagre que Deus fez na tua vida, possa impactar outras vidas através desse podcast, né? Pessoas que estão aí doentes. Hoje a gente tem encontrado tantas pessoas doentes. Se você está aí, precisa de uma palavra de cura, de reanimar a sua fé, fica com a gente, escuta o que a Isa tem para te contar. Fica à vontade, Isa, e eu quero saber, Isa, como foi que começou toda essa história que o céu escreveu? Eita, então vamos lá do início, tá? Uma coisa interessante que aconteceu antes de todo o processo de doença e cura, eu estava numa aula de inglês, né? Com uma querida amiga, né? Uma irmã do coração que você conhece bem também, a Viviane Guimarães. Sim. Ela era minha professora de inglês e ela me deu uma tarefa. Eu tinha que fazer uma redação com alguma coisa que fosse tão vital para a minha vida que, se eu fosse para uma ilha deserta, aquela coisa me salvaria. E eu acredito que aí começou tudo. Porque nesse processo de fazer essa redação, aliás, eu preciso dizer, eu nunca cheguei a escrever essa redação, mas ela me ajudou muito, porque naquela semana, por algum motivo, e hoje eu entendo que era o próprio Espírito Santo já guiando o meu processo, eu fiquei fascinada, mas foi uma loucura, pelo Salmo 23. Eu estava convencida de que o Salmo 23 podia me trazer vida em uma situação que eu estivesse sozinha ou abandonada, pensando numa ilha deserta, sem nenhum tipo de recurso. Então, naquela semana, eu comecei a estudar o Salmo 23 de uma forma diferente. Eu vi todas as versões que eu tinha disponíveis, alguns idiomas, e canções, né? E eu comecei a trazer à memória várias coisas e pregações que eu já tinha ouvido sobre o Salmo 23. Mal sabia eu que realmente ia precisar desse salmo para o curso daquilo que eu iria viver nos próximos dias. E naquela semana, por causa desses estudos, então, eu achei uma versão que eu amei, que falou muito ao meu coração, que dizia assim, geralmente nós lemos, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas essa versão específica, ela dizia, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. E aquilo foi trazendo, né, uma confiança no Senhor, no meu coração. E eu passei a escrever, nós estamos falando aqui de 2016, né? Eu passei a escrever naquela semana, todos os dias, uma frase do Salmo 23 no Facebook. Uau!
Algumas dessas frases eu trazia alguma reflexão e outras eu apenas colocava a frase na... Então, todos os dias eu estava fazendo isso. E então, no dia 10 de dezembro de 2016 foi quando culminou, né, numa doença e internação. Primeiro eu comecei eu estava trabalhando naquela semana normal e eu comecei a sentir como uma irritação nos olhos, e do trabalho eu já fui direto para o hospital, porque eu pensei, eu devo estar com conjuntivite ou alguma coisa dessa natureza. Mas, enfim, eles realmente disseram, pode ser uma conjuntivite. Eu fui para casa, no dia seguinte eu comecei a ter febre e a garganta inflamada. Voltei ao hospital. Falei, não, eu estou com uma virose, né? E tomei medicação, voltei para casa. No terceiro dia, eu tinha outros sintomas e dessa vez eu comecei a ter algumas bolinhas na mão, né? E então eles pensaram, não, você está com algum tipo de alergia. Porém, nesse dia eu tomei uma medicação, que é uma medicação muito comum. O problema nem tanto foi a medicação, e sim foi como o meu corpo recebeu. Tomei lá no hospital uma medicação direto na veia, voltei para casa. E no quarto dia desse processo, todo o meu corpo, eu comecei aquelas pintinhas, elas foram para todo o meu corpo. Então, a minha irmã, muito assustada, ligou para uma médica querida, amiga nossa, Daniele Pessoa, e falou assim, olha, eu preciso da sua ajuda, porque a Isa está indo todos os dias ao hospital e ela está aqui com um monte de medicação que passaram para ela, mas a gente não está tendo melhora, muito pelo contrário. E ela tirou uma foto do meu rosto e das minhas mãos e mandou para essa médica. E essa médica ela já olhou e disse, não, amanhã você traz a Isa para mim, porque o que ela tem pode ser sério. A gente já ficou aflita, já era noite, então era uma sexta-feira, ela disse assim, eu vou estar atendendo no Hospital das Clínicas, traz ela só para eu vê-la. E eu fui lá, passei por vários médicos lá no Hospital das Clínicas e a Daniele foi a primeira médica que me diagnosticou, e ela me diagnosticou com Stevie Johnson, que é uma alergia medicamentosa, né? E mesmo os outros médicos dizendo, não é nada disso, pode ser qualquer coisa. E ela dizendo, não, ela está com Stevie Johnson. Mesmo assim, eu voltei para casa. A orientação dos médicos que estavam lá era, não, vamos só retirar toda a medicação dela. Você não vai tomar nada hoje, só beba bastante água, vamos ver como seu corpo reage. E se não houver nenhuma melhora, a gente vê o que faz no dia seguinte. Porém, daquela noite, de sexta-feira para o sábado, eu piorei muito, de uma maneira assim, todo o meu corpo, agora ao invés de ter pintinhas vermelhas, começou a sair como bolhas mesmo no meu corpo, né? Então, no sábado, que era dia 10 de dezembro, a Ana Paula ligando mesmo para essa amiga, a Daniela, ela disse, leva ela para o hospital agora, e eu fui para o São Mateus. Quando eu cheguei lá no São Mateus, eu já estava com uma febre altíssima e meu corpo todo tomado. De uma maneira que eu via o horror na cara das enfermeiras, no rosto das enfermeiras. Quando ela sabe aquele olhar que você diz, meu Deus, o que é isso? O que é isso? E eu fui atendida na emergência, eu estava com muitas dores, né? Porque aquelas bolhas, elas cresciam de uma forma muito rápida. Naquele mesmo dia, eu dei entrada no hospital, em internação, lá no São Mateus. Todos nós, minha família, os amigos que foram contactados, muito assustados, porque ninguém tinha noção, né, do que estava de fato acontecendo. E aí a gente ficou mesmo, se concretizou esse diagnóstico do Stevie Johnson, dessa alergia. Porém, desculpa, o Stevie Johnson, ele é como uma doença autoimune. Sim. Né? Não se tem muito... as medicações que se tomam é para
amenizar algumas das reações, mas não é necessariamente ali um tratamento final. Porém, a minha condição ela aumentou muito rápido e de Steve Johnson eu recebi o diagnóstico final de NET, que quer dizer necrólise epidérmica tóxica, né? Então, o nome já diz necrólise, né? Toda a minha pele, ela foi mesmo, ela estava morrendo. É a palavra mais assertiva para descrever. Para você ter uma ideia de como era, pensa numa panela de óleo quente, bem grande. A minha sensação era que alguém me jogou dentro dessa panela e eu estava toda queimada, toda queimada. E o processo se acelerou tanto que de manhã eu estava de um jeito, à tarde de outro, e à noite de outras formas, e vieram vários médicos, né? E todas as vezes, muitas medicações, né? Tomando muitos antibióticos, mas todos ainda na descoberta, o que a gente faz, né? Depois eu fiquei sabendo mesmo que poucos dos médicos que estavam ali já tinham visto aquele tipo de reação tão forte, né? Tudo era novidade. Tudo era novidade. Então, através dessa amiga, a doutora Daniele, nós entramos em contato com uma outra médica, a doutora Schneida, uma dermatologista maravilhosa, e foi ela que acompanhou meu tratamento. A Schneida, ela até onde a gente tinha conhecimento de toda aquela equipe médica, ela era a única médica que já tinha, de fato, tratado um caso parecido, mas não foi aqui no Ceará, né? Então, a junta médica começou ali a se reunir, e nisso foi uma das coisas que muito tocou meu coração nesse processo, foi a rede de oração que foi feita ao meu redor. E Zani, né, não querendo mais assim, doida para falar, né? O Salmo 93 você falou, e aí eu tive uma experiência, quando meu pai morreu, né? Como Deus, ele cuida da gente. Uhum. E Deus foi me mostrando que meu pai, ele iria levar o meu pai, né? Uhum. E você falando do Salmo 23, né? Isso. Do Salmo 23, eu fiquei pensando aqui, meu Deus, como o Senhor cuida, porque o Senhor estava trabalhando o teu coração. Meu coração, para lidar com todas essas coisas, né? Com certeza. E falando da oração, para a gente não perder aqui esse ponto, né, da rede de oração, eu quero te dizer que eu tinha recém-voltado, eu estava nos Estados Unidos, e o Saulo me ligou, me passou uma mensagem, falou assim, Stanis, lembra daquela amiga lá da Jocum que morava lá do lado do meu apartamento? Ora por ela, porque ela está no hospital, está internada. E assim, eu quero assim, só salientar, nunca imaginei na minha vida que eu poderia estar hoje aqui glorificando a Deus pela tua vida. Amém. Foi tão... eu entendi muito do processo do Senhor nisso, porque essa questão da oração, eu tive o privilégio de ver porque muitas pessoas às vezes estão numa condição assim no hospital, e algumas delas, infelizmente, vêm a falecer, e elas nunca ficam sabendo dessa história. Verdade. E eu tive a graça de ver a Igreja de Deus se mover em vários lugares, no Brasil, fora do Brasil. Eu tenho vários testemunhos daquilo que Deus foi fazendo por causa daquela condição que eu estava. E por que isso é tão importante para mim? Porque a NET, ela é um processo na pele, lembra? Então, eu não podia ser tocada de forma alguma. As dores eram... O tratamento era mesmo um tratamento de queimadura. Eles usavam aqueles baiatãs, né, que é chamado para casos de queimadura. E a pele de peixe para poder ir recuperando. Pele, né? E eu fazia curativos a cada 3 dias. Eu nunca pensei que eu podia sentir tanta dor na vida, mesmo tomando medicações fortíssimas. Eu estava
tomando morfina, né? Mas as dores, eu precisava de 4 horas para fazer o curativo, porque eles não tinham muito onde tocar em mim, né? Então eram momentos assim que de dor, Eu imagino que até isso. dizer eu hoje mesmo falando, parece que foi um filme. Eu entendo, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? Mas a nossa pele é um condutor, né, de estímulos, do tato, da sensação Da de quente, sensibilidade, frio. de É quente. direto no sistema nervoso, e aí eu sei que as dores eram terríveis. Então, esse processo era muito doloroso, mas uma das coisas que mais me marcou foi a presença de Jesus e o Salmo 23. Aleluia. O interessante dizer que naquele processo, que lembra que eu estava postando uma frase diária, sim. eu parei exatamente aonde iria começar o texto que diz que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Eu não cheguei a postar esse versículo. E a minha irmã, Denise, que mora na Holanda, ela estava grávida naquele período e ela não pôde vir, né? Ela já estava ali no seu 8º mês de gestação e ela ficava orando e mobilizando as pessoas de lá. E depois que eu saí do hospital, eu vi que ela percebeu o que eu estava fazendo e ela disse, olha, a Isa gostaria de ter postado esse texto, então eu vou postar, porque é o que nós cremos, que ainda que ela ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com ela. Amém. E nós, como família, começamos a orar isso. E eu me lembro de um dos momentos de curativo, né, muito doloroso, as enfermeiras e as pessoas que estavam ali. Eu lembro de ver enfermeiras chorando. Eu acho que eu fiquei uma das pessoas mais conhecidas do São Mateus daquele período. Porque muita gente vinha me ver, né, assim, da área da saúde. E as enfermeiras que estavam fazendo o meu curativo, eu me lembro que eu gritava mesmo de dor e eu comecei a fazer uma oração. Porque eu disse, Senhor, se o Senhor não for presente aqui para mim, se a minha experiência de vida cristã, a minha crença, de tudo que eu criei no Senhor até hoje, se Ele não puder ser real agora, não vai ser real nunca mais para mim. Porque se nesse momento de uma dor tão crucial, eu não puder sentir o Senhor, né? Para que a minha fé? No que eu vou me basear? E eu comecei a cantar. Era uma música que meu irmão apelidou a música da UTI, porque foi a música mais cantada da minha família, que é uma música do Renascer Praise, que se chama Promessa. E ele diz que aquele que começou a boa obra em minha vida, Isa. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e nos céus. Aleluia! E eu cantava essa música e eu me lembro das enfermeiras chorando, né? Hoje eu tô ruim da garganta, mas aquele dia eu tava em dor. Imagina! E de alguma maneira eu percebi que enquanto eu cantava, era como se meu corpo se anestesiava. Então eu acho que eu nunca cantei tanto quanto nos meus dias no hospital. E eu até, talvez alguém aí da área da música, da área da medicina, fazer uma tese sobre isso, porque eu acredito que a música tem esse poder, e principalmente quando você tem essa presença do Senhor. Então, eu vi Jesus se manifestar várias vezes naquele hospital, e de ver médicos e enfermeiras, muitos deles dizendo, eu não sei o que está acontecendo. E algumas até falavam, você é muito corajosa, você é muito forte. Não tinha nada a ver com minha força ou coragem, mas tinha a ver com essa experiência da presença de Deus. Então, ficou muito claro para mim
é esse texto, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. E aquela versão que eu li lá no início de que pode me faltar qualquer coisa, mas Ele não me falta. Essa é a versão original do hebraico. E né? essa experiência, eu sei que o Senhor está aqui, Deus. Isso me ajudou a perceber que, mesmo naquela condição, eu poderia ainda assim provar da presença de Deus. E eu tive que ir para a UTI, eu passei 21 dias na UTI, ainda muito com essa experiência, né, do pouco toque. Então, minha família podia entrar só naqueles horários. O risco de contaminação era seríssimo, né? Então, os enfermeiros, os médicos entravam todos com aqueles aparelhos, pareciam uns ETs entrando. E aquilo causava muito... o estar sozinha na maior parte do tempo. Mas eu passei todo o período consciente, né? Então... os médicos, eles falavam muito comigo mesmo. Olha, Isa, sua situação está assim, os exames foram assim hoje, nós não sabemos o que fazer. Então, até chegar o momento mesmo do médico chamar a minha família, aí dizer, olha, a gente só está dando paliativo para ela agora, porque essa doença, ela afetou toda a minha pele, né? Quando você vê, eu tenho todos os meus exames, eu guardo tudo, porque eu sei que tem muita gente que não crê. Então, quando tudo que tem de relatos, de exames, eu quis guardar exatamente. Amém. Porque a gente precisa fazer com que os feitos do Senhor sejam proclamados, Amém. Né? E nesses exames, ele falando assim, olha, você já tem 99% do seu corpo queimado. Você entrava no meu quarto, o cheiro mesmo era de carne queimada, era morte, era fedor. E eles chegaram a dizer, olha, meu coração foi afetado, meu pulmão estava completamente comprometido, né? Então, eu tinha muita dificuldade de respiração e a fala deles foi, olha, a gente só está esperando alcançar o rim, porque não tem o que a gente fazer, é o processo da doença, a gente só está dando mesmo a medicação para ela ficar um pouco mais confortável, se é que isso era possível, mas não tem mais o que fazer. E eu me lembro, Stanis, que os amigos que iam, né, me ver, chegou um momento mesmo de pessoas irem se despedir de mim, né? E mesmo tentando todos serem, né? Mas eu sabia da minha condição. Mas a mamãe, irmã Isabel, a irmã Isabel, ela tem um negócio com o Espírito Santo, eu não sei como é isso não, mas ela tem a história dela lá com o Espírito Santo, e ela dizia assim, você não vai morrer, porque Deus não me disse que Ele ia levar você. Então, até que Ele me diga. E todos os dias, ela vinha no hospital, ela não podia tocar a minha cabeça, mas ela colocava a mão aqui, bem pertinho, e ela dizia, Salmo 23, que dizia, a bondade e a misericórdia do Senhor. Mas ela dizia assim, que a bondade e a misericórdia do Senhor te persiga e te alcance todos os dias. Essa era a oração diária da mamãe. E ela sempre dizia, filha, confia no Senhor. E um dia, eu virei para ela e eu estava muito mal, eu sabia da minha condição, e eu disse, mãe, eu confio inteiramente no Senhor, mas eu preciso dizer para a senhora que se eu morrer hoje, para mim está tudo bem. No sentido de, eu sei quem Deus é na minha história. E Ele é Deus o suficiente para me curar. Mas Ele é Deus para estar comigo nas minhas horas finais. Então, no meu coração, eu não queria morrer, claro. Mas eu sabia que Deus, Ele poderia se manifestar de várias formas. E eles liam para mim os textos, minha irmã imprimia as mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook, eram tanta das conversas, e a gente via muito disso ali, isso me fortalecia. Eu vi, meu Deus, a igreja está orando. E eu sabia, e eu quero dizer isso aqui para você, tá?
eu não acredito, e essa é a minha convicção pessoal, eu não acredito num Deus que te faça sofrer, porque Deus não é um sádico. Verdade. Ele não é aquele, tem algumas pessoas, Deus vai te ferir, né? Mas eu acredito num Deus, sim, que permite, porque a vida nos fere, tá? As condições à nossa volta nos fere. A Bíblia vai dizer que nós estamos sujeitos, justos e injustos, a sofrer as mesmas coisas. Mas eu acredito num Deus que ele é especialista em fazer com que as piores tragédias elas sejam transformadas em glória maior para o nome Amém. dele. E era essa a convicção que eu tinha. Eu sabia, eu sei que o Senhor pode me curar, porque o Senhor é poderoso o suficiente. Mas se o Senhor não fizer, eu sei que alguma coisa vai acontecer para que seu nome seja glorificado na minha vida. E o tempo foi passando. Não é fácil, né, Isa? Não é fácil. Não é eu não fácil tava, a gente falar isso, vivendo essa circunstância. Pode parecer hoje um discurso, é fácil dizer. Fácil eu estava nessa condição. Eu sei bem o que é isso, né? amiga. Já fiquei ali, né? Já fui para o hospital, o médico dizendo, se eu tiver que salvar você ou teu filho, eu vou salvar você, porque depois você pode ter outro filho. E aí, como é que você reage a uma situação dessa? Né? E eu sei que você que está nos assistindo aqui pode estar numa situação parecida ou ter alguém numa situação parecida, porque a vida ela não é justa. Mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. E quando a medicina chegou no seu limite, porque era o que eu ouvia dos médicos, nós não sabemos o que fazer. Eu me lembro que uma noite o Senhor me visitou naquele hospital, porém a mamãe estava doente e nesse dia ela não pôde ir me visitar. E eu tive uma crise muito grande, passei mal. Naquele dia eu pensei que fosse morrer. Eu desmaiei e eles, até para mim, para poder fazer os cuidados médicos, era difícil me tocar e tudo mais. E eu desmaiei, né? Tinha ali, eu acordei com os médicos à minha volta. Já era por volta de 3 horas da manhã e eu lembro do doutor Marcos, né? Que era um médico que plantonista ali. Eu lembro que quando eu abri os olhos, ele estava na porta da UTI, todo suado. E ele disse assim, menina, eu achei que eu fosse te perder hoje. E eu me lembro que a última oração que eu fiz antes de apagar foi, Deus, se eu tiver que morrer, não deixa ser hoje. Porque eu sabia que era o único dia que minha mãe não tinha ido me visitar e que ela teria isso como culpa, né? Como, disse, não, hoje não, Senhor, me ajuda. E quando eu abri os olhos, eu não me lembro disso, mas o médico me falou depois, ele disse que eu olhei para ele e eu disse assim, doutor, fica tranquilo, vaso ruim não quebra, não. Eu não me lembro disso, mas ele jura que eu falei. É espirituosa, né? Aí ele disse, você tá ótima. Mas eu sei que o Senhor me visitou naquele dia. E eu comecei a dizer para ele, disse, Deus, eu não vou aceitar. Eu aceito as circunstâncias da vida, tá, Stannis? Porque nós podemos passar por toda e qualquer circunstância. Mas eu entendi que havia também ali, e a nossa vida é assim, uma questão espiritual. Sim. A gente, para mim, tudo é muito integral. Claro. A nossa vida física e a nossa vida espiritual. E eu comecei a perceber alguns ataques também ali naquele hospital. E eu estava muito consciente, há uma luta sobre a minha vida. E eu comecei a dizer ao Senhor, Deus, tudo bem, se eu morrer por uma condição, mas eu não vou morrer por uma luta espiritual. Isso eu não aceito. E alguma coisa mudou dentro do meu coração, por isso que eu digo dessa visitação do Senhor, porque eu recebi um discernimento de que a igreja estava orando por mim, de que eu cria de que o Senhor pode fazer, mas em momento nenhum eu me coloquei nessa postura de dizer, Senhor, eu creio, e se o Senhor quiser fazer hoje, o Senhor pode me tirar desse hospital. E eu comecei a orar dizendo, Senhor, eu vou te pedir para o Senhor me tirar desse hospital. E eu tive um sonho naquela noite.
Eu tive um sonho de que eu estava num estádio e eu ia falar, eu trabalho com crianças e adolescentes, né? Meu ministério desde muito nova. E eu ia falar para crianças e adolescentes, mas de repente via como um menino, né? Como se fosse um adolescente, mas era um personagem, né? E eu lembro muito que ele não tinha camiseta, ele só tinha um short, tava descalço e eu não via o rosto, era só uma massa. Mas aquele personagem falava comigo e ele dizia assim: acabou a sua influência. Nunca mais você vai ter influência com essas crianças. Eu acordei e aquilo me deu uma irritação. Não. Não. Isso, aqui não. Aqui não. Deus, eu não vou admitir que um demôniozinho da onde, sei lá, que ele veio, vá me perturbar e me dizer isso, porque é sobre aquilo que o Senhor é e que o Senhor pode fazer na minha vida. Então eu me levantei, no sentido, né, espiritual, e eu comecei a orar. E meu corpo começou a responder nisso. E eu lembro que eu estava perdendo já as funções dos membros inferiores, né? Porque lembra, né? Eu sentia muita dor. Então, do jeito que eu ficava, eu não movia, né? Então, e meu médico já tinha falado: olha, eu não posso pedir para ninguém fazer fisioterapia em você, porque ninguém pode pôr a mão em você. O fisioterapeuta pode vir para lhe orientar, mas é você que tem que fazer movimentos. E é claro, eu não queria fazer por causa das dores, mas eu comecei a mover meus pés e a orar: Deus, em nome de Jesus, me tira desse hospital. Deus, em nome de Jesus, me tira desse hospital. Uma dor cruciante, mas meus pés começaram a me obedecer de uma forma muito lenta e muito dolorosa. Mas quando o dia seguinte seria um dia de curativo, e quando a equipe chegou para fazer meu curativo, eu disse para elas: eu vou levantar, porque elas faziam meu curativo me virando de um lado para o outro na cama. E eu disse para elas: eu vou levantar. E elas disseram: eu não posso permitir isso, eu vou levantar. E eu comecei naquela coisa de que eu vou levantar, e enfim, elas foram pedir autorização médica. Eu falei: se você cair, se tiver alguma coisa, nós vamos ser responsáveis por isso. O médico veio e me autorizou a levantar, então, né, fizeram todo um aparato. Eu estava com faixas e tudo mais, então eles me colocaram numa posição onde eu queria ficar em pé, porque eu sabia que se eu ficasse em pé o curativo ia ser muito mais rápido, né, menos doloroso, e eu disse: eu vou ficar em pé. Mas eu me lembro que naquele dia eu consegui ficar em pé sozinha por 1 minuto. Stanis, isso pode parecer nada, mas para quem estava perdendo todas as funções inferiores, foi todo mundo celebrando. E eu sei que foi 1 minuto, porque uma das enfermeiras ficou contando o quanto tempo ela consegue ficar em pé. E logo, claro, por causa de todo o peso, a dor, eles me colocaram sentada e fizeram, na verdade, o curativo ali comigo sentada, mas para mim aquilo foi uma grande vitória e uma resposta de que Deus iria fazer. Aquela notícia de que eu fiquei por 1 minuto em pé correu por todo o hospital. E logo que a minha família chegou para me visitar no horário de visita, antes mesmo que eu pudesse falar, eles já sabiam: me disseram que você ficou. E foi uma celebração muito linda, mas era apenas um toquezinho, porque os exames ainda não mostraram nenhum tipo de melhora, embora era visível para o meu corpo e o meu próprio estado, né, emocional, de espírito. Eu já comecei a interagir melhor com os médicos, e aí eu comecei a dizer: eu quero comer. Você não pode comer. Eu estava de sonda, né? Você não pode comer. Eu vou arrancar esse negócio. Eu quero comer isso. Tá tudo inflamado, tá tudo você pode engasgar e ser pior. E eu disse: eu quero que retire isso, porque tá me atrapalhando, é isso que tá me doendo e tal. E eles chamaram, enfim, eles viram, eu estava com uma sonda no nariz, que eles viram que você realmente, como por causa da pele soltar, se tornou uma bola
na própria sonda, e eles precisavam retirar. Só que para retirar, devido ao grande acúmulo, eles teriam que fazer um corte no meu rosto. E aí eu disse, não, eu não vou fazer corte nenhum. Chamaram, o cirurgião veio, né, conversou comigo, e estavam todos naquele processo ali de me aprontar para fazer uma cirurgia. Enquanto eles estavam lá, o cirurgião saiu para se preparar, o anestesista ainda estava na sala conversando com o médico e eu estava segurando aquela sonda. Porque na minha cabeça que tipo de dor maior eu posso sentir do que eu já estou sentindo? Sentiu. Eu puxei aquele negócio. E quando eu puxei, claro, veio aquele sangue, mas aquela parte que estava, ela saiu. Então, logo as enfermeiras vieram, o médico disse, deixa, tira. Ela já resolveu. E, de fato, eles tiraram aquela sonda e eu comecei a melhorar. Eu fui para o quarto, né? E já estava toda feliz. A minha pele começou a mostrar melhora, meus exames começaram a dar resultado. E aí, enquanto isso, as orações acontecendo, mas me veio uma coisa muito forte também já no quarto. O médico falou assim para mim, Isa, se você continuar assim, na verdade o nosso processo agora vai ser te mandar para fora desse hospital o mais rápido possível, porque ainda havia o risco grande de contaminação, né? E eu já feliz, já prevendo a alta, né? Mesmo sabendo que a recuperação seria um processo muito grande, mas já havia muitas melhoras, né? E meu rosto foi um outro processo, porque meu rosto, a pele, ela criou como se fosse uma máscara mesmo, ela ficou inchada, mas havia um líquido, né? Quando tem a bolha, a pele queimada se tornou uma coisa mais dura e aquele líquido. Então, eu precisei fazer coisas nos olhos. Meu cílio caiu inteiro, sobrancelha, tudo, né? Mas eu ainda não tinha visto meus... Eu não ficava com nenhum tipo de aparelho, espelho, nada disso. Então, no quarto, eu pedi... eu queria ouvir música, então eles não me davam celular, mas alguém permitiu que eu ficasse... Alguém veio com um iPod. Que, né, tem um negocinho desse tamanho. Isso. Mas eu vi o meu rosto pelo reflexo, pelaquela coisa do iPod. E quando eu vi um monstro. E eu entrei em choque com aquilo. Porém, nesse de entrar em choque, minha irmã estava... A enfermeira estava no quarto, minha irmã. Eu comecei a arrancar aquela pele, desesperar, em choque mesmo. E aí todo mundo já veio para me segurar, mas a enfermeira olhou e a enfermeira disse, deixa ela, solta ela. Eu arranquei toda a pele do meu rosto. Sem dor nenhuma. Eu estava em completo choque. Eu não senti dor. Meu Deus. Mas a grande graça de Deus sobre mim foi que, quando eu arranquei aquela pele, na verdade, todo aquele líquido, e já havia uma outra pelezinha sendo criada por baixo. Então, meu rosto, quando aquela pele saiu, foi a única parte do meu corpo que não ficou manchado. Porque ele saiu inteiro. Eu falei assim, olha, a gente nunca ia conseguir fazer essa limpeza do jeito que aconteceu. Mas aquele choque também causou em mim outros processos emocionais, né? E aí eu tive algumas questões no quarto e eu sei que foi a primeira... Eu já comecei a entrar em choque no sentido de que eu não vou... Eu botei na minha cabeça de que eu não ia melhorar. E começou a sair bolinhas de novo no meu corpo. Depois os médicos explicaram que era só um reflexo do... Enfim, mas quando eu vi aquilo, eu pensei, eu vou passar por tudo de novo. E eu não vou aguentar. E eu lembro que a minha mãe não estava. Quando ela chegou no hospital, eu estava em pranto, chorando pela primeira vez, dizendo, mãe, eu vou morrer. Filha, como assim? Você já passou por tudo isso? Agora que você... Mãe, eu vou morrer. E a minha mãe logo entendeu também, disse, não, filha, isso é um ataque na sua mente. Filha, você está bem. Mas começou um processo diferente. Meu corpo começou a melhorar. E eu comecei a ter uma febre altíssima,
que mesmo com as medicações a febre não baixava e meu médico dizia: Isa, por favor, me explica isso, porque os exames estão todos ok, mas a gente não consegue achar o motivo dessa febre. Tanto é que eles começaram a fazer: a gente vai aqui para... A gente não pode mais te dar medicação, nós vamos para... Eles colocaram uma coisa de água gelada, com gelo. Eu tomei banho e parecia como se fosse... A sensação que eu tinha era espada entrando no corpo. E eu tomei aquele banho gelado. A minha sala, o ar-condicionado tinha que ficar no... Tira o cobertor dela. Era bem gelado. Todo mundo que entrava dizia: meu Deus, isso aqui parecia... Porque nós não podemos ter o risco, nós temos que baixar isso de alguma forma. Mas, de novo, Deus veio e ele começou a dizer: filha, sou eu que estou aqui. Amém. E eu já decretei sobre você a minha cura. Então, mesmo que seu corpo diga que não, eu preciso que você creia. E assim eu fiz. E eu disse: Senhor, me ajuda a sair desse lugar. E eu tive todo o processo de... fui ficando bem e logo eles me deram alta. O processo de recuperação durou anos, né? Porque hoje, toda a minha pele... Eu sentava... era engraçado porque eu parecia cobra mudando de pele, né? Porque onde eu sentava tinha todas aquelas peles. Eu troquei de peles várias vezes, né? Ainda nas pernas... Eu tenho manchas, né? Hoje muito, muito menor, até porque nós temos vários produtos, né? Hoje que nos ajudam com essa restauração da própria derme, mas eu fiquei por muito tempo, né? Eu só podia usar roupa que me protegesse do sol, porque eu não podia... Mesmo essa luz, ela me fazia mal. Mas uma coisa que eu queria contar desse processo todo... que para mim foi o que Deus mais ministrou ao meu coração, porque eu entendi o que aquele texto lá de Romanos, quando fala do corpo, né? Que uma mão não pode dizer pro pé: porque eu não sou pé, eu não sou do corpo. Sim. A unha não pode dizer: porque eu não sou assim, eu não sou do corpo. Foi exatamente isso que a minha pele fez. Ela olhou para mim de uma maneira bem simplória e disse: não, eu não faço parte desse corpo. E ela começou a morrer. E nesse processo, eu comecei a ver o que Deus estava fazendo com o corpo dele, a igreja. E, de novo, não, Deus não me fez. Essa doença não foi Deus que me colocou com ela. Mas eu tenho plena convicção de que Ele olhou para o meu estado e disse: eu posso transformar isso numa glória muito maior. E eu ouvi de tantos testemunhos, Stanis, eu ouvi de um casal amigo cristão, e a gente não sabia disso na época, mas eles estavam numa situação bem ruim no casamento, já estavam pensando em divórcio, estavam dentro de casa, mas não se falavam dentro de casa, mas porque os dois, né, têm um carinho muito grande por mim. Quem era o assunto em casa? Você falou com a Isa hoje? Você tem alguma notícia da Isa? Você viu? Não falou com a Isa, né, mas você tem alguma notícia da Isa? E eles começaram a se comunicar para saber quem tinha notícias, e nesse processo eles começaram a orar por mim juntos, né? E um belo dia a esposa, ela olhou e disse: quanto tempo que nós não fazíamos isso? De parar e orar juntos. Quanto tempo faz que a gente não ora por nós mesmos? E eles, por causa dessa rotina diária de orar por mim, começaram a orar e olhar para as suas próprias situações e colocar diante de Deus. E Deus restaurou esse casamento. Aleluia. Eles estão casados, muito bem casados, graças a Deus. Eu ouvi de uma história lá no Canadá. Um pastor que, na verdade, ele hoje já está com o Senhor, mas ele é canadense, né? Ele era canadense, mas ele já tinha vindo aqui ao Brasil algumas vezes, nós o conhecíamos, e Deus falou com ele no Canadá que era para ele fazer uma campanha de oração.
E era para orar todos os dias até que eu saísse do hospital. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo dessa história depois que eu saí do hospital, né? E aí ele fez essa campanha de oração todos os dias. E tinha uma irmã dessa igreja que o esposo não era cristão e ele era médico, né? Mas ele levava ela todos os dias para ele convocou a igreja para esse tempo de oração e aí ele levava. E aí essa senhora, ela compartilhava. E uma vez esse médico disse assim, olha, se o caso dela é isso aqui mesmo que vocês estão falando, se for verdade isso aqui mesmo que vocês estão falando, eu vou logo dizer, esquece, porque ela já morreu. Essa daí já morreu. Meu Deus. Mas ela fielmente ia. E no dia que eu saí do hospital, eu mandei uma mensagem, né? E ele pediu, você gravaria, né, um áudio, um vídeo para mim em inglês para eu passar o testemunho na igreja? Eu disse, claro, com certeza. E aí eu fiz um videozinho e mandei. E nesse dia que o pastor compartilhou, né, nós oramos, Deus respondeu, essa senhora convidou o marido para entrar. Eu queria que você visse ela. E ele ouviu o testemunho, né? E eu agradeci, eu ainda com toda, né? Eu tinha recém saído do hospital, tinha vários curativos ainda, e eu mesma contando testemunho. E depois eu fiquei sabendo de que esse homem disse, olha, se esse Deus pôde tirar essa menina dessa situação, ele pode entrar e transformar a minha vida. E naquele dia ele entregou o coração para Jesus. Então são situações que talvez a gente não sabe o que Deus está fazendo com uma situação, com umas circunstâncias. E eu sei que quando a gente está num momento desse de dor, nosso ou de um nosso familiar, é muito difícil a gente ter que enfrentar, de ter que lidar, mas eu queria que você renovasse a sua fé no Senhor, porque não importa as circunstâncias, Ele está sempre se movendo. Amém. Ele está sempre fazendo algo a nosso favor. Então, para mim, a grande cura, além da cura milagrosa física que eu recebi, foi essa cura de ver a igreja do Senhor sendo movida por Ele em oração. Amém. Isso ninguém nunca vai tirar do meu coração. Ouvi tantos testemunhos, uma vez eu na praia, uma coisa com uma amiga, essa amiga convidou outros amigos que eu não conhecia, e um rapaz contando a minha história. Olha, vocês souberam daquela menina? Assim, e ele ouvindo a história e a minha amiga começou a rir, mas não falou nada. Eu na outra ponta, eu não estava ouvindo o que ele estava falando, porque eu estava conversando. E aí ela disse, Isa, vem cá. Aí eu fui para outra ponta e ele contando a história, eu comecei a ouvir e a me tocar de que ele estava falando de mim e que ele não tinha noção de que a pessoa que ele estava falando era eu. E aí essa amiga, ela disse, olha, pois então, ela é esse milagre que você está contando. Ele disse, eu não acredito. Glória a Deus. Eu ouvi tanto sobre você, eu orei por você. E hoje eu tenho esse prazer de estar aqui te vendo. Então, foram questões, a NET, né? Se você fizer uma pesquisa aí básica na internet, você vai poder ver isso. O grande índice de óbito é muito alto, né? Geralmente, quando as pessoas chegam 60% a 70% da doença, ela já vem a óbito, porque ela também alcança outros órgãos. O diagnóstico para mim se ela não morrer, ela vai passar a vida inteira fazendo diálise, tendo problema de coração. Eu nunca fiz uma diálise na minha vida. Glória a Deus. Meu coração está perfeito, obrada. E eu me lembro tá maravilhoso. O pulmão, eu me lembro de quando eu fiz o meu último exame do pulmão. O médico, que foi o mesmo médico, porque eu passei com esses médicos que me atenderam no hospital por alguns anos, tendo retorno com eles, né? E aí, esse mesmo médico que ele me atendeu, ele disse assim, Isa, se eu não estivesse lá, eu ia dizer para você que esse exame que eu estou vendo hoje é mentira, porque não tem como uma pessoa que teve o pulmão nesse estágio ter hoje o pulmão completamente renovado do jeito que foi o seu. Amém. Então, sim, eu sei. Só a mão do Senhor
poderia ter feito isso. Só o milagre do Senhor. Então, sim, Stânis, eu creio em milagre. Aleluia! E eu creio no Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas. Mas eu sei também que você pode estar ouvindo isso e pensando, mas Isa, eu também conheço aqueles que não foram curados e eu orei tanto e eu tive fé e eles não foram curados. Eu nunca vou conseguir te responder o porquê Deus fez comigo. Eu só sou grata porque Ele fez. Mas eu posso lhe dizer uma coisa com certeza. O maior milagre que a gente pode ter na nossa vida é a presença do Senhor conosco. Porque com cura ou sem cura, se você andar com Ele, você vai entender que esse é o maior milagre que a gente pode ter na vida. E sim, eu sou grata pela cura física, eu sou grata pelo milagre, eu sou grata pela esperança contra todo diagnóstico. Mas eu sou muito mais grata pela oportunidade de conhecer esse Senhor, que pode todas as coisas. Amém. Por isso, sim, eu oro por cura. Por isso, sim, eu oro por causas impossíveis. Por isso, sim, eu creio num Pai cuidadoso que cuida de cada um com amor e que mesmo no vale da sombra da morte, Ele está junto conosco. Amém. Então eu queria compartilhar isso e eu oro, eu espero que o Espírito Santo sopre isso no seu coração de uma forma que renove a sua fé, que te traga esperança, que faça com que talvez áreas da sua vida que você está lá com a sua esperança balançada, a sua crença até confusa. Eu só queria te lembrar, Ele está conosco. Amém. E como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Amém. E nos faz repousar em verdes verdejantes, né? E nos conduz a águas tranquilas. Isa, eu só assim agradeço a Deus muito, né, pelo privilégio de caminhar com você, de ter conhecido essa mulher que hoje tem um pulmão, né? E agora Sim. Eu lembrei aquela música, né? Como é, eu vou levantar as minhas mãos e o meu pulmão, eu só quero dar aleluia, aleluia, né? Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego desses pulmões. Vamos, louve o Senhor. Essa é a verdade. Isso. Essa é mais uma história que o céu escreveu. Se você ficou até o fim e aquela pergunta que eu te fiz, você acredita em milagres? Você pode responder agora. E eu creio que o Espírito Santo está te conduzindo a um tempo de milagres na sua vida. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, as circunstâncias que você está vivendo, mas eu sei que hoje Deus pode escrever uma nova página da sua vida, uma nova página de uma história que o céu está escrevendo. Amém? Amém. Obrigada, Isa, por você estar aqui com a gente. E eu quero mais uma vez dizer que esse episódio, esse podcast só é possível porque o Estúdio Sala comprou essa ideia de Deus juntamente comigo e a gente tem feito acontecer, anunciado as obras do Senhor aqui na Terra. Então, se você tem vontade de fazer um podcast, de fazer um vídeo, de usar um estúdio para fotos, vídeos, enfim, procura o Estúdio Sala que você vai estar em boas mãos. E não esquece, vai se inscrever no nosso canal, vai dar o seu like, ele é muito importante para que o YouTube creia, confie que esse é um assunto relevante. Eu conto com você para compartilhar o nosso conteúdo e anunciar os feitos do Senhor. Eu te vejo no próximo episódio. Que Deus te abençoe.